Feche os olhos por um instante. Respire. Agora, perceba o que está acontecendo. Você está consciente de estar aqui. Mas o que exatamente é essa presença que percebe? Quem é o eu que está observando? A consciência é o único fenômeno que jamais conseguimos colocar diante de um microscópio. Podemos estudar o cérebro, dissecar suas partes, rastrear cada impulso elétrico, mas não conseguimos capturar a experiência de ser, essa sensação íntima, silenciosa, que tudo observa e que, de algum modo, é tudo o que temos. Os antigos filósofos já sabiam disso. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas o que ele realmente queria dizer? Talvez não fosse apenas uma lição moral, talvez fosse uma advertência. Enquanto não compreendermos a consciência, jamais compreenderemos o universo. Afinal, é através dela que tudo existe para nós. Sem consciência, o universo poderia estar aqui, mas não haveria ninguém para testemunhá-lo. É a consciência que pinta as cores do pôr do sol, que transforma vibrações em música e matéria em significado. Sem ela, tudo seria apenas um cenário mudo, sem cor, sem forma, sem tempo. Mas aqui surge o grande mistério. Se tudo o que conhecemos é percebido pela consciência, como podemos provar que ela não é o próprio tecido da realidade? Talvez o universo não tenha criado a consciência. Talvez a consciência tenha criado o universo, ou pelo menos a ideia dele. O físico Max Planck, pai da teoria quântica, afirmou certa vez: considero a consciência como fundamental. A matéria deriva da consciência. Pense nisso. Tudo o que você acredita ser sólido, físico e real pode ser apenas o resultado de uma mente observando a si mesma. Como um sonho tão intenso que se esquece de que é sonho. E se for assim, então, o que somos nós? Fragmentos de uma consciência universal, momentos passageiros do próprio cosmos, tentando se reconhecer? Talvez o universo esteja acordando e o nosso pensamento seja o seu primeiro suspiro. Mas ainda há algo mais inquietante. Se a consciência é quem observa tudo, então quem observa a consciência? Podemos ver o mundo, ver nossos pensamentos, até ver nossas emoções, mas não conseguimos ver quem está vendo. É o paradoxo supremo, o olho que não pode olhar para si mesmo, o observador invisível, aquele que em silêncio percebe tudo, mas nunca é percebido. A ciência tenta reduzir a consciência ao funcionamento do cérebro. Mas será que o cérebro produz a consciência ou apenas a traduz, como uma antena que capta um sinal invisível? Se destruirmos a antena, o sinal desaparece, mas não deixa de existir. Talvez o mesmo aconteça conosco. Quando o corpo morre, o cérebro se apaga, mas o que ele captava, a consciência, continua, fluindo, mudando, se dissolvendo no infinito. As antigas tradições já diziam isso. Para o hinduísmo, a consciência é o Atman, o espírito eterno, parte de Brahman, o todo que contém todas as coisas. No hermetismo é o o princípio que se manifesta em tudo. E mesmo em algumas correntes da filosofia moderna, há a ideia de que o universo é essencialmente mental. Mas o que isso significa para nós? Se somos expressões momentâneas dessa consciência infinita, então o eu que você pensa ser talvez não seja o verdadeiro você. O corpo é passageiro, os pensamentos são nuvens, as emoções são marés, mas há algo que nunca muda: o simples fato de você estar consciente agora. Observe. Pensamentos vêm e vão, imagens mentais surgem e desaparecem, mas há algo que permanece o tempo todo, essa presença silenciosa que percebe tudo. Quem é ela? Talvez seja isso que as religiões tentaram chamar de alma, ou o que os místicos chamam de testemunha interior, um ponto fixo no meio do turbilhão da existência. E se essa consciência é a base de tudo,
Então, compreender a nós mesmos é o mesmo que compreender o universo. Não há separação entre o observador e o observado, entre o dentro e o fora, entre o eu e o cosmos. Tudo é um só olhar, se refletindo em infinitas formas. Mas o paradoxo continua, porque ao tentar entender o que é a consciência, é a própria consciência tentando se entender. É como uma chama tentando iluminar sua própria luz. E talvez, no fundo, esse seja o propósito de toda a existência, que o universo se descubra através de nós como ele mesmo. Você é a janela pela qual o cosmos se vê. E quando você se pergunta, quem sou eu? É o próprio universo fazendo a pergunta. Talvez o mistério da consciência não esteja em saber o que ela é, mas em simplesmente perceber que ela sempre esteve aqui, antes do pensamento, antes do tempo, antes até de haver alguém para chamá-la de sua. Se inscreva no canal e ative o sininho.